Bom dia, irmãos, amigos, familiares, seguidores. Desejo a todos um feliz e abençoado final de semana. Que todos possam desfrutar do descanso e aqueles que porventura necessitam trabalhar sejam abençoados em suas tarefas. Eu tenho ouvido falar muito da palavra de Deus, fala que ela oferece isso, que Deus oferece aquilo, uma série de coisas que o homem tem que se decidir, tem que buscar Cristo, mas eu não tenho ouvido muito e raramente ouço da ação da Bíblia sobre o ser humano. Ela é a palavra de Deus e o Deus único, perfeito em justiça, imenso em amor. Por isso mesmo, ela é a única fonte da verdade, porque Deus é verdade, Jesus Cristo é a verdade. Assim sendo, eu quero me recordar a uma coisa. A espada nos tempos antigos era a arma mais perigosa até então. Era uma arma de guerra, poderosa, pois ela servia tanto para o ataque como para a defesa pessoal. Ela foi concebida para ser habilmente manejada em uma batalha como arma ofensiva e defensiva. Deus equipou os cristãos, né, com uma arma. E uma arma fantástica, fenomenal, para a batalha espiritual. Por isso eu quero ler o texto com vocês de 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, dos versos aqui não, 2 Timóteo 3, dos versos 10 ao 17. O texto diz assim: o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a Timóteo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirados, sabendo que, de quem aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que fostes inteirado. É interessante o verso 17. Ele mostra esta arma. Olha o que ele diz aqui. Perfeitamente habilitado para toda a obra. Efésios 6,17, ele nos diz assim, olha o que ele diz.
é interessante, eu vou ler para vocês aqui, porque eu acho importante. Ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a manejar bem essa arma, ou seja, a palavra de Deus para a batalha divina e levar a obra sempre vitoriosa. O texto que nós lemos de Timóteo nos diz que nós devemos estar habilitados para a batalha. A Bíblia, que é a própria palavra, foi escrita por um autor supremo, o Senhor Jesus Cristo. Ele a escreveu inspirado por cerca de 40, inspirando, melhor dizendo, cerca de 40 homens, num período de mais ou menos 1.500 anos antes, né? E agora estamos com ela em nossas mãos. A escreveu em 3 línguas, hebraico, grego e aramaico. A segunda epístola de Pedro nos garante isso em sua segunda epístola, capítulo 1, versos 20 e 21. Ele afirma ali que nenhuma profecia da Escritura é de elucidação humana. Isto não veio de homem algum, mas foi inspirada por Deus. Daí surgir a afirmação em Hebreus 4,14 de que ela é viva e eficaz, mais cortante que uma adaga de 2 gumes. Pode dividir o corpo e o espírito, junto em medulas, e está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nós temos aqui a analogia de Paulo sobre a arma antiga, a espada, e nós temos aqui, em toda a palavra, afirmando que na guerra espiritual a arma é a palavra de Deus. Não é a expulsão de demônios, não é o exorcismo, não são as promessas de melhor vida, não são as promessas de cura, mas é ela em nós. Por isso, eu vou falar a palavra de Deus em nossa vida. Em primeiro lugar, a palavra de Deus em nossa vida é como ela nos ajuda no dia a dia. Se estamos numa guerra, temos perseguições, como o texto disse. Ela nos ajuda nos alimentando-nos dela. O profeta Jeremias narra no capítulo 15, verso 16, que se alegrou sobremaneira quando encontrou e se alimentou dela e se tornou alimento para o seu coração. A satisfação espiritual que ele sentiu foi algo indescritível. É alimentando-se da palavra de Deus, meditando nela todos os dias, que encontramos a alegria espiritual, pois encontramos a ajuda que nos ilumina para aquilo que está no escuro, oculto. Isso traz descanso, pois com a luz que ilumina, sabemos onde estamos pisando. Isso espiritualmente é um alimento. Nós sabemos discernir as tentações, sabemos discernir quando estamos caindo nela, sabemos que estamos debaixo da justiça de Deus e, no seu imenso amor, nós nos arrependemos e confessamos. Então, ela se torna a nossa luz, o nosso discernimento. Nesse ponto, ela nos esclarece, em 1 João 2,1, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Contudo, se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, quando nós estamos iluminados pela palavra de Deus. Ora, somente aquele que conhece as leis de Deus peca sem perceber. E aquele que conhece e não a tem como alimento no coração, também peca por estar raquítico, estar quase que como um câncer no sangue, né?
Desta forma, ela nos esclarece o caminho no qual devemos andar, para não pecarmos contra Deus e sofrermos as consequências naturais que o pecado produz. Conhecermos a palavra de Deus nos dá conhecimento das promessas de Deus, das quais somos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4 nos afirma assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Ser participante da natureza divina, não se tornar igual a Deus, não é isso. Ser participante da natureza divina não é exatamente ser igual a Deus, como alguns pregam, mas como Satanás propôs a Eva e Adão. Eles creram nessa mentira e saíram da participação da natureza divina. Por isso o apóstolo Paulo escreve em certo lugar que nós devemos ser imitadores de Cristo, não iguais. Mas quando o Espírito Santo opera em nós, o novo nascimento, o qual não é da vontade do sangue, não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, ele não desperta para um novo nascimento espiritual, ou seja, a primeira ressurreição de fato, e isso é operado por Deus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. João 1, 12 e 13, pode conferir lá. Então deixa de ser aquela criatura natural, decaída no pecado, herança de Adão, para se tornar filho de Deus, gerado em espírito pelo Espírito de Deus. De forma que a Escritura nos revela como escapamos da corrupção que o pecado original gerou, sairmos da concupiscência da carne e passarmos com todas as forças satisfazer a vontade do Espírito regenerado. E aí eu tenho a guerra espiritual, carne e espírito. O espírito quer a natureza divina, carne quer a corrupção. A promessa de justiça nos leva a conhecer a justiça de Deus satisfeita na cruz no Cordeiro eterno. Cordeiro oferecido por Deus conforme João 1, 29. E este cordeiro é o sacrifício eficaz, cancelando o processo da dívida judicial que herdamos de Adão. Isso está lá em Colossenses 2, 13 e 14. Isso foi realizado pela misericórdia de Deus, começo ímpar do seu amor para conosco. Daí Jesus exigir em João 5,39 para que examinemos as Escrituras, porque nela é que cuidamos ter a vida eterna, e são elas que testificam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em segundo lugar, a nossa responsabilidade em guardar a palavra no coração. O primeiro dever que o filho tem para com o Pai Celestial é buscar ouvi-lo e guardar as suas palavras para aplicá-las no seu cotidiano, a fim de não transgredir as ordens dele, o Pai. Salmo 19, 119, aliás, 9 a 11, nos ensina que para guardarmos por o nosso caminho, devemos buscar o Pai, ou seja, observar segundo a sua palavra, buscando-o de todo o coração e pedindo para que não nos deixe fugir aos seus mandamentos, guardando-os no coração para não pecar contra ele. A palavra é proveitosa, ela ensina, ela redargue, ou seja, replicar ou repreender o pecado, corrigir, estar sempre observando o caminho e onde há buracos, aplanar e alinhar em direção a Deus, ou seja, tornar reto, sem desvios, sem depressão ou sem lombadas, mas plano.
Isso significa santificação, edificação espiritual. Instruir na justiça, educar, treinar na educação e disciplinar para que esse caminho seja sempre amplo. É como quando a gente está na estrada e tem um grande congestionamento, a gente perde. Esses dias eu passei por isso. Estavam fazendo um reparo no asfalto, tapando os buracos para que tudo ficasse planinho para evitar acidentes. É isso. Por tais razões, ela é a arma, o equipamento completo capaz de satisfazer a vontade do Pai na guerra espiritual como soldado e atender a todas as necessidades reais. Um soldado não equipado, que não maneja bem a arma, por si já é um derrotado. Nós somos responsáveis para nos revertirmos com essa poderosa arma, para que nos tornemos verdadeiros discípulos de Jesus, permanecendo na palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, nos disse o texto. Quando temos a palavra guardada no coração, ela causa efeito naquele que nos ouve. Quando o Espírito Santo lhes abre a mente. Vejamos o que diz Atos 7, 11 e 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. A palavra dita pelo apóstolo impactou aqueles corações porque ela estava revestida da verdade. Ele vivia essa verdade. Para tanto, precisamos ser responsáveis como Esdras, que dispôs seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus atributos e direitos. Está lá no capítulo 7, verso 10. Para que a Bíblia esteja em nossa vida, precisamos nos alimentar dela. Ter a responsabilidade de nutrir esse alimento diariamente. Em terceiro lugar, nós devemos dar importância à meditação diária. Não basta apenas sabermos como a Bíblia pode nos ajudar em nosso cotidiano. Não é apenas conhecermos nossa responsabilidade na meditação para sabermos que é o alimento que nos dá força em guardando os seus ensinos para sermos soldados fiéis. A meditação é uma reflexão feita em espírito de oração, com o propósito de entendermos e aplicarmos em nossa vida. Não é simplesmente interpretar segundo aquilo que nós desejamos. O alvo consiste em conformarmos nossa vida com a vontade de Deus, mas por ela procurarmos a cada dia ir mortificando a vontade da carne, para que possamos desfrutar as bênçãos diárias do Senhor. Só desta forma seremos responsáveis como propagadores desta palavra. Baseando em Josué 1:8, quando ele diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja, interessante aqui. A nossa mente, ela pode esquecer algumas coisas. Por isso, meditar dia e noite, para termos cuidado de viver segundo ela. Agora ele diz que esse procedimento faz prosperar o caminho,
não são as bênçãos da cura, do alimento, nada disso o caminho. Quando estamos caminhando, nós estamos sujeitos a muitos perigos. Qual deve ser a fonte de nossa meditação? Não é a mídia escrita, falada, televisionada ou de qualquer outra forma. Mas a recomendação é: não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a Bíblia. Ao meditar nela dia e noite, a fonte segura. Muitos leem a Bíblia e se orgulham disso. Ah, já li a Bíblia muitas vezes de fio a pavio. Porém, interpretam a seu próprio prazer. Outros, em oração, procuram entendê-la e de fato meditam para que a tenham como alimento para se fortalecerem no espírito. Então, qual é a relação que existe entre a meditação e a aplicação da palavra? Falar, pensar sobre ela constantemente. Não cesses de falar. Não pode haver esquecimento, ficar. Outras coisas tomaram lugar disso. O resultado disso é óbvio, claro e bem definido. Então farás prosperar o teu caminho, a tua jornada, e serás bem-sucedido. Você irá vencendo todas as batalhas que estiverem à sua frente. Assim como Josué venceu a primeira cidade por estar todo o povo sem pecado e perdeu na segunda, que era menor, por ter um pecador. No caminho, ele encontrou duas batalhas, uma vitória por estar de acordo com a palavra, uma derrota por não estar de acordo com a palavra. Muitos confundem isso com prosperidade material, riquezas, mas não é essa a proposta. Josué estaria à frente do povo como guia ordenado por Deus para levá-los à possessão de Canaã prometida. Veja que a prosperidade aqui é no caminho, a jornada, as vitórias sobre os inimigos espirituais, as guerras que enfrentariam até chegar a essa possessão. Assim estamos nós peregrinando aqui nesta jornada da terra. Peregrinando, enfrentando tentações, pecados, sendo perseguidos, até chegarmos no dia que Deus nos chamar para a eternidade. Aí estaremos na possessão da terra Canaã celestial. Concluímos dizendo: a palavra de Deus em nossas vidas nos ajusta e nos ajuda para a nossa jornada sobre a face da terra da seguinte forma: ela nos liberta do pecado original, ela nos transforma a mente e o espírito, ela nos traz paz, força e determinação. Por isso, temos que ir em busca do alimento de Deus, meditando diariamente em sua palavra, para que sejamos santificados. E santificados, termos uma vida quieta e sossegada, causando impacto naqueles que nos ouvem e nos observam. Pense nisso, medite. Não te esqueças da meditação diária da palavra. Deus te abençoe.